Você cansou de tentar ser entendido, cansou de explicar o que sente para quem só escuta com os ouvidos, mas nunca com a alma. Você cansou de parecer forte quando por dentro tudo estava desmoronando em silêncio. Cansou de carregar uma dor invisível que ninguém vê, mas que consome tudo o que você é. E talvez, sem perceber, tenha começado a se acostumar com esse cansaço. Como quem se resigna a viver pela metade. Você deu demais. Esperou demais. Silenciou demais. E nesse excesso de tudo, se perdeu de si mesmo. O mundo não te ofereceu espaço para existir com verdade. Só exigiu que você funcionasse, que sorrisse, que se calasse, que fingisse estar bem. E foi assim, tentando sobreviver no meio do barulho, que você começou a se desconectar da sua essência mais íntima. Existe um tipo de dor que não grita. Ela apenas permanece. Uma tensão interna que te acompanha o dia todo, mesmo quando você tenta se distrair. É como um peso no peito, uma névoa na mente, um vazio no fundo do estômago que você não consegue nomear. Essa dor silenciosa é o reflexo de pequenas toxicidades que se acumulam dentro de você. Não por escolha, mas por repetição. Elas vêm disfarçadas de normalidade, de rotina, de hábito. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E essa frase esconde uma verdade brutal. A maioria das dores que nos dominam não vem do que nos acontece, mas do que construímos mentalmente e jamais questionamos. São prisões invisíveis, correntes emocionais forjadas no silêncio da mente, e que vão, pouco a pouco, destruindo sua alma. O problema não está nas dores óbvias, mas nos mecanismos ocultos que se infiltram no seu cotidiano. Atitudes aparentemente inofensivas, pensamentos que se tornaram padrão, reações emocionais que parecem normais, mas que por dentro minam sua vitalidade. Não é o grito que destrói, é o sussurro constante daquilo que você deixou de observar. Neste vídeo, você não vai encontrar frases feitas ou promessas de soluções rápidas. Vai encontrar lucidez. Vai encontrar clareza. Vai encontrar um espelho. Porque talvez tudo o que esteja te adoecendo não esteja do lado de fora, mas dentro de você, em zonas ocultas da sua psique que ainda não foram iluminadas. O estoicismo não veio para te tornar frio. Veio para te tornar livre. Livre dos excessos, das pressões invisíveis, das amarras emocionais que você foi carregando ao longo da vida. A proposta aqui não é virar uma nova pessoa, mas resgatar quem você sempre foi, antes de começar a se perder para agradar, se calar para não ser rejeitado ou se apagar para sobreviver. A dor central que vamos explorar é essa tensão não nomeada. Esse incômodo que não tem rosto, mas que te persegue nos momentos de silêncio. Esse esgotamento emocional que ninguém entende, mas que você sente no corpo, na alma, nos olhos cansados. O que corrói sua alma não é sempre o que você sabe. É o que você tolera. É o que você aceita como normal. E é por isso que precisamos falar sobre o câncer invisível da alma. Não para te assustar, mas para te libertar. Porque quando a sombra é revelada, ela deixa de ter controle. Quando a dor é compreendida, ela pode ser transmutada. E quando você enxerga com clareza, nenhum veneno silencioso pode mais te paralisar. Esse vídeo é um convite, um chamado ao retorno, ao seu eixo, à sua verdade, à sua paz. Porque talvez o que está te faltando não seja mais esforço, talvez o que está te faltando seja menos barulho. Você aprendeu a parecer bem, a vestir sorrisos como máscaras, a responder tudo certo, mesmo quando o peito gritava. A alma apodrece, aos poucos, quando você finge estar bem só para não incomodar. Porque todo esse esforço para sustentar uma imagem aceitável vem de uma ferida antiga, o medo de ser rejeitado se mostrar sua verdade. A dor não está em se sentir mal. A dor está em não poder ser verdadeiro sobre isso. Há um cansaço que não vem do corpo.
mas da manutenção constante dessa fachada. Você começa a viver não para se sentir inteiro, mas para ser tolerado pelos outros. E essa desconexão entre o que você mostra e o que você realmente sente cria um abismo. Um vazio que se aprofunda cada vez que você silencia uma emoção para caber em expectativas alheias. O mais cruel disso tudo é que o mundo recompensa essa falsa tranquilidade, parabeniza sua maturidade, admira sua resiliência, mas ninguém vê o quanto isso te custa por dentro. E você vai se dissolvendo em silêncio, torcendo para que alguém perceba o que está errado, mas ao mesmo tempo temendo ser desmascarado. É uma prisão sem grades, onde você é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. O medo do julgamento paralisa seu crescimento. Você não evolui quando vive para ser aceito. Você apenas se adapta. E essa adaptação constante vai desgastando sua energia vital, vai roubando sua autenticidade, vai calando sua essência. Aos poucos, você deixa de saber quem é. Só sabe o que esperam de você. Epicteto não diria para você ser falso, nem para confrontar todos ao redor. Ele diria algo mais profundo. Seja coerente com sua natureza. E isso exige coragem. Coragem de ser visto sem armaduras. De reconhecer que o sofrimento não é fraqueza, é parte da condição humana. E que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas em não permitir que ela nos defina. Quando você para de parecer bem e começa a ser verdadeiro, algo muda. O corpo relaxa. A mente silencia. A alma respira. Não é fácil, mas é necessário. Porque ninguém se cura fingindo que está tudo bem. A cura começa quando você se permite existir como é, mesmo que isso incomode, mesmo que isso desmonte tudo o que os outros esperavam de você. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a dor em si, mas o esforço para escondê-la todos os dias. Existe uma exaustão que não vem do que te acontece, mas do quanto você tenta controlar o que sente. Você acorda e já ativa a vigilância interna. Quer manter tudo sob domínio. Os pensamentos, as reações, as palavras. Como se pudesse impedir o caos externo organizando o caos interno à força. Mas controlar tudo o tempo todo é um fardo pesado demais. E o pior, é uma ilusão. Esse vício em controle nasce do medo. Medo de perder a compostura. Medo de ser mal interpretado. Medo de que, se você soltar o controle, tudo desmorone. Então, você endurece. Segura o choro, engole a raiva, aperta os dentes, se torna sua própria prisão emocional. E o corpo paga essa conta. Com tensão muscular, insônia, ansiedade difusa. Porque o corpo sente tudo aquilo que a mente tenta negar. A neurociência já mostrou: o excesso de cortisol, hormônio do estresse, reduz a sua flexibilidade emocional. Sua mente fica mais rígida, seu olhar mais estreito. Você se torna reativo, impaciente, sobrecarregado. Tudo parece ameaça, tudo exige resposta. E no fundo, tudo é só a sua alma implorando por descanso, por rendição, por espaço para simplesmente sentir, sem necessidade de julgar ou conter. O estoicismo nunca ensinou a reprimir, ensinou a discernir. Existe uma grande diferença entre sentir e ser dominado pelo sentimento, entre observar e reagir. Tentar controlar o incontrolável é a raiz de grande parte do sofrimento. Epicteto lembrava: o que está fora do nosso controle não deve nos perturbar, mas quando tentamos controlar até o que sentimos, nos perturbamos com nós mesmos. Você não precisa controlar tudo. Você precisa confiar que pode atravessar o que sente sem se destruir por dentro. A emoção não é inimiga. A repressão é. Porque cada emoção reprimida se transforma em outra coisa. Em cansaço crônico, em rigidez, em distanciamento, em uma constante sensação de inadequação. Soltar o controle não é fraqueza, é maturidade. É reconhecer que a vida não vai se dobrar às suas tentativas de ordem,
mas que você pode se tornar alguém estável mesmo quando tudo ao redor parece instável. Porque força emocional não é rigidez, é fluidez com consciência. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja o que você sente, mas o quanto você se obriga a não sentir. Há um tipo de cansaço que não se cura com descanso, nem com férias, nem com uma boa noite de sono. É um cansaço que mora na alma. Um esgotamento emocional que se acumula como camadas invisíveis de tensão. E muitas vezes, por trás desse cansaço, existe algo que você não quis ver: raiva. Uma raiva abafada, silenciada, contida por tanto tempo que deixou de ser reconhecida como raiva e passou a ser apenas exaustão. Você aprendeu a não sentir raiva, a ser compreensivo, a não causar conflitos, a engolir injustiças em nome da paz, a suportar palavras que te feriram, atitudes que te diminuíram, silêncios que te ignoraram. E você suportou, repetidamente, até que a alma começou a gritar por dentro, enquanto por fora você dizia que estava tudo bem. Carl Jung alertava: aquilo que você nega te domina. A raiva que você reprime não desaparece. Ela se aloja no corpo, na mente, no campo vibracional. Ela intoxica sua vitalidade sem que você perceba. Se transforma em rigidez emocional, em impaciência sem explicação, em falta de energia para o que antes te entusiasmava. E o pior, você começa a se culpar por não entender o que está acontecendo com você. A raiva não é o problema. O problema é o que você faz com ela. O estoicismo não nega emoções. Ele as observa, as compreende e as educa. Sêneca escreveu extensamente sobre a ira e dizia que ela pode nos dominar como um furacão quando não é reconhecida com lucidez. Ignorar a raiva é permitir que ela se disfarce de 1000 outras formas e sabote sua paz. Quando você se cala diante do que deveria ter enfrentado, essa energia não some, ela se acumula, e a alma se sobrecarrega tentando manter a aparência de equilíbrio. A exaustão não vem do que você sente, mas da guerra interna entre sentir e não poder demonstrar, entre querer expressar e se proibir por medo, por vergonha, por hábito. Você não precisa explodir, mas também não precisa se anular. Existe um caminho de meio termo, o da consciência emocional, o da raiva transformada em clareza, em limites, em presença. Quando você dá nome ao que sente, começa a recuperar partes de si que estavam soterradas sob o peso do silêncio. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a quantidade de coisas que você faz, mas a quantidade de raiva que você guarda e já nem sabe mais que está lá. Você sente que sua atenção está fragmentada, que sua mente pula de estímulo em estímulo, sem conseguir repousar. Que existe uma inquietação constante, como se algo estivesse sempre por acontecer, mas nunca chega. Isso não é apenas ansiedade, é abstinência. Abstinência da próxima notificação, da próxima curtida, do próximo vídeo. Uma dependência silenciosa, mas profunda. A dependência de dopamina digital. A cada rolar de tela, seu cérebro é recompensado com microdoses de euforia artificial. Pequenos picos de prazer que duram segundos, mas exigem uma reposição constante. E o custo? Sua presença, sua profundidade, sua capacidade de sustentar o silêncio interno. O mundo digital sequestrou sua atenção, e com ela, sequestrou também sua alma. A intoxicação não está só no conteúdo, está no hábito, no condicionamento mental de fugir de si sempre que sobra 1 minuto de silêncio. Você já reparou como o vazio se tornou insuportável? Como é difícil sentar-se em paz, sem estímulos, sem movimento, apenas sendo. A alma foi ensinada a temer o tédio, quando na verdade é no tédio que a verdade aparece. O estoicismo nos chama de volta para dentro, para o essencial. Marco Aurélio escrevia em suas meditações sobre a importância de se recolher em si mesmo, como quem retorna a uma fortaleza interior.
Mas como encontrar essa fortaleza se você se perde em notificações a cada 5 minutos? Como se reconectar com a essência se sua mente está treinada a fugir do silêncio? A dopamina digital cria uma falsa sensação de vida, mas ela não nutre. Ela excita, mas não conecta. Ela acelera, mas não aprofunda. E quanto mais você se acostuma com esses picos artificiais, mais difícil se torna se encantar com a realidade simples, com a beleza do agora, com a leveza do instante sem filtro. A alma começa a adoecer quando tudo o que ela recebe são distrações, porque a alma precisa de presença, de profundidade, de silêncio, não de estímulo constante. E quando essa presença desaparece, o vazio cresce, a ansiedade aumenta, o espírito se desconecta, e você passa a existir em um estado de ausência permanente, funcional por fora, perdido por dentro. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a vida que você tem, mas a maneira como você tem fugido dela, distraído, desconectado e dopado de estímulos que só te afastam de si mesmo. Você começa o dia em paz, mas basta uma rolagem de tela ou uma conversa despretensiosa para que algo dentro de você se contraia. Alguém mostra uma conquista, uma viagem, um corpo, uma alegria, e mesmo que por um segundo, você se sente menor, incompleto. A comparação, tão sutil quanto venenosa, já começou a corroer sua alma. A comparação não chega como uma crítica direta. Ela se infiltra como uma sensação vaga de insuficiência, de atraso, de inadequação. Você não sabe exatamente o que está errado, mas sente que está para trás, que não é o bastante, que deveria estar em outro lugar, com outra vida, outro ritmo. E assim, você se desconecta do único caminho que poderia te libertar, o seu. Toda comparação é um roubo da própria identidade, porque, ao se medir pelo que o outro mostra, e nunca pelo que ele realmente é, você invalida sua história, seu tempo, sua verdade. A alma não floresce no terreno alheio. Ela seca, murcha, tentando se parecer com algo que não é seu. E nesse processo, você perde contato com o que te faz único, com o que te sustenta. O estoicismo ensina que só devemos nos comparar com aquilo que está sob nosso controle, nossas escolhas, nosso caráter, nossa evolução íntima. Epicteto dizia que não importa o que os outros têm, mas sim como você responde ao que a vida te apresenta. E se sua resposta for pautada pela inveja ou pela pressa, você estará construindo uma existência baseada em ausência, nunca em presença. Comparar-se constantemente é negar-se silenciosamente. É afirmar, ainda que sem palavras, que o outro merece mais, que o outro é mais digno. E essa autonegação vai se acumulando como poeira emocional sobre sua autoestima. Vai te afastando de si. Vai te convencendo de que você precisa ser diferente para ser suficiente. Mas há uma paz que só nasce quando você aceita o seu tempo, sua jornada, sua forma de existir no mundo. Quando você olha para dentro e entende que não há atraso, há processos, que não há erro, há caminhos, e que toda comparação externa é um desvio do seu verdadeiro eixo. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a falta de progresso, mas a expectativa silenciosa de ser algo que você nunca precisou ser. Há um tipo de sofrimento que não tem forma nem nome, mas que está presente em quase todas as decisões que você toma. É a sensação constante de que, se você for verdadeiro demais, vai decepcionar alguém. Se disser não, vão se afastar. Se escolher por si, vão te julgar. Então você se molda, cede, sorri quando quer se calar, aceita quando tudo dentro de você quer recusar. E assim, vai se afastando de si mesmo para não decepcionar os outros. Essa é uma das prisões mais sutis e mais destrutivas. Porque viver tentando evitar a decepção alheia é morrer aos poucos. Um pouco por dia, um pouco por gesto, um pouco por silêncio. O desejo de ser aceito começa a gerar incoerência vibracional. Você emite uma frequência que não é sua.
age em desacordo com o que sente. E esse desalinhamento interno te esgota, mesmo que ninguém perceba. A alma começa a gritar quando o corpo obedece ordens que ela não deu, quando você aceita convites que não queria, quando diz sim por medo de rejeição, quando se sacrifica em nome de uma imagem que não te representa mais. E com o tempo, esse esforço contínuo para manter o amor e a aprovação dos outros vai corroendo o mais sagrado que existe em você: sua verdade. O estoicismo nos convida à coragem de ser íntegro, de viver em harmonia com nossa natureza. Marco Aurélio dizia que a maior liberdade está em viver de acordo com o que se é, não com o que os outros esperam. Mas essa liberdade exige renúncia. Renunciar à necessidade de ser visto como bom, como infalível, como alguém que nunca decepciona. Você não veio ao mundo para ser moldado pelas expectativas dos outros. Veio para se tornar inteiro. E isso inclui decepcionar, frustrar, contrariar. Quando for necessário manter-se fiel ao que sente, porque a verdade nunca decepciona a alma. Só o ego, só os laços condicionados, só os pactos silenciosos de obediência emocional. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a falta de afeto, mas o afeto comprado à custa da sua liberdade de ser. Você ouviu que precisava ser forte, que precisava suportar, que precisava aguentar tudo sem reclamar, sem desmoronar, sem demonstrar fragilidade. E você acreditou. Acreditou que força era sinônimo de resistência absoluta, que sentir demais era fraqueza, que chorar era perda de controle. Então você aprendeu a se calar, a engolir a dor, a levantar mesmo quebrado, e por fora parecia admirável. Mas por dentro, algo começou a morrer. O ideal de força que te ensinaram é um peso, uma armadura que te afasta de si mesmo, porque ser forte não é aguentar tudo. Ser forte é saber o que vale a pena ser enfrentado e o que não merece mais sua energia. Ser forte é ter discernimento, é saber parar, é reconhecer quando já deu. Mas você foi condicionado a continuar sempre, mesmo que isso te custe a alma. O estoicismo nunca defendeu a repressão da dor. Defendeu a lucidez. A capacidade de ver a dor como uma parte da vida, e não como um inimigo. A verdadeira força estoica não está em negar o que se sente, mas em não se deixar governar por aquilo que é passageiro. Ser forte não é esconder, é sustentar a verdade sem medo, mesmo que ela te exponha, mesmo que ela desagrade. Quando você distorce o que é força, começa a se anular, a ignorar sinais do corpo, a minimizar o que sente, a carregar o mundo nas costas enquanto repete internamente que está tudo bem. Mas não está. E esse tudo bem, forçado, vai virando frieza, vai virando isolamento, vai virando um cansaço que ninguém entende. Força sem verdade é fraqueza disfarçada. É um personagem, e personagens não se curam. Eles apenas mantêm a pose. A alma, porém, adoece em silêncio quando precisa sustentar uma imagem que não condiz com o que ela vive por dentro. E essa desconexão entre ser e parecer é uma das maiores formas de autotraição. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja o peso que você carrega, mas o fato de acreditar que precisa carregá-lo sozinho, o tempo todo, sem nunca mostrar que também sangra. Existe uma voz dentro de você que não para, que cobra, que julga, que compara, que diz que nunca é suficiente, mesmo quando você já deu tudo. Essa voz é sutil, mas implacável, e ela não nasceu com você. Foi instalada, moldada por experiências, expectativas, traumas, pressões. E hoje, você acredita que essa voz é você? Mas não é. É uma programação. E uma das mais cruéis. Você pode estar fazendo o melhor possível e ainda assim se sentindo inadequado. Porque essa autoexigência não se satisfaz com nada. Ela não permite descanso, nem celebração. Só exige mais produtividade, mais perfeição, mais controle, mais resultado. E nesse ciclo invisível, a alma começa a se cansar de existir.
Não de viver, de existir mesmo. De tentar se provar todos os dias para uma cobrança que nunca tem fim. O perfeccionismo parece virtude, mas na verdade é um veneno espiritual, porque ele te desconecta da sua humanidade, te faz acreditar que errar é fracassar, que descansar é preguiça, que desacelerar é fraqueza. E assim, você começa a se tratar como um projeto, e não como um ser. Como uma máquina, e não como uma alma em processo. O estoicismo ensina a cultivar virtude, sim, mas não como obrigação externa, e sim como alinhamento interno. Virtude para os estoicos é viver em harmonia com a razão, com a natureza, com a verdade. E nenhuma dessas coisas exige perfeição. Pelo contrário, exige humildade, a humildade de reconhecer limites, de respeitar o próprio tempo, de acolher falhas como partes do caminho. Quando a voz interna exige demais, você começa a se perder. Começam a trabalhar contra si mesmo. E tudo o que era para ser crescimento vira punição. Vira castigo disfarçado de meta. Vira autossabotagem camuflada de ambição. A alma não floresce no terreno da cobrança. Ela floresce no terreno do cuidado, do respeito, da escuta. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a quantidade de tarefas que você tem, mas o tom interno com que você fala consigo mesmo todos os dias, a rigidez com que você se trata, a ausência de compaixão por quem você é, enquanto luta para ser alguém que já nem sabe mais se vale a pena ser. Você vive correndo, de um compromisso para o outro, de uma tarefa para a próxima, de um pensamento para o seguinte, sempre ocupado, sempre envolvido, sempre no modo fazer. Mas em algum momento do dia, talvez ao deitar, talvez ao acordar, algo te alcança, um vazio, um incômodo, uma sensação de que, mesmo fazendo tanto, algo dentro de você segue intocado. E essa sensação assusta. Então você corre de novo, não para chegar em algum lugar, mas para não sentir. A pressa, muitas vezes, não é produtividade. É fuga. É uma tentativa inconsciente de anestesiar o que está doendo em silêncio. Quando você desacelera, o que estava encoberto vem à tona. As perguntas surgem. As memórias reaparecem. Os medos batem à porta. E por não saber o que fazer com tudo isso, você acelera. Cria urgências. Preenche cada espaço com barulho. Mas quanto mais corre, mais longe fica de si. O estoicismo ensina que tudo o que é essencial amadurece no ritmo da natureza. Nada que realmente importa nasce do imediatismo. A sabedoria, a paz, a profundidade, todas essas virtudes se cultivam no tempo, no silêncio, na presença. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de estar inteiro em cada ato, de não se perder na ansiedade do que vem depois. Mas hoje, viver assim parece quase impossível. A cultura da pressa te convenceu de que parar é perder. Mas parar, às vezes, é sobreviver. É voltar para o corpo. É permitir que a alma respire. Porque correr o tempo todo pode parecer movimento, mas é apenas repetição de fuga. E a alma sufocada começa a adoecer, começa a se desalinhar, começa a implorar, com sintomas, por uma pausa. Você não é preguiçoso por querer descansar. Você não é menos valioso por não querer viver correndo. Você está cansado de fugir, porque no fundo sabe que o que te espera no silêncio não é destruição, é reencontro, é dor, sim. Mas é uma dor que liberta, que reorganiza, que cura. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja a quantidade de coisas que precisa fazer, mas a necessidade constante de correr, só para não ter que ouvir o que o seu silêncio está tentando te dizer. Chega um momento em que tudo começa a parecer sem sentido. As tarefas se repetem, os dias passam, os compromissos continuam. Mas dentro de você algo se cala. Algo se apaga. Uma centelha que antes te guiava, agora parece distante.
E por mais que você tente se ocupar, distrair ou compensar com conquistas, o vazio permanece. A alma começa a secar quando ela esquece por que está fazendo o que faz. O problema não está no trabalho, nas responsabilidades ou nas obrigações. Está na desconexão entre ação e sentido. Quando o que você faz já não conversa com o que você sente, o esforço se torna pesado. A rotina vira exílio. O corpo continua presente, mas o espírito não acompanha mais. E é aí que a corrosão espiritual começa. Silenciosa, constante, invisível. Você talvez tenha começado com entusiasmo, com propósito, com vontade, mas foi se perdendo, se adaptando, se moldando. E aos poucos foi esquecendo o que te movia, esquecendo o que importava de verdade. E quando o propósito se dissolve, a alma entra em estado de espera. Espera por algo que devolva o brilho, que reacenda a direção, que torne a vida novamente habitável por dentro. No estoicismo, propósito não é uma missão grandiosa. Não é fama, nem impacto, nem reconhecimento. É coerência. É viver em alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. É agir com verdade. É saber por que se levanta da cama. E esse porquê não precisa ser perfeito. Precisa ser seu. Precisa ser vivido de dentro para fora, não imposto de fora para dentro. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, buscava sentido em pequenas coisas, em servir, em agir com justiça, em manter a mente clara e o coração sereno. Ele sabia que o verdadeiro propósito não grita, ele sussurra. E é no silêncio, na simplicidade, na honestidade com os próprios valores que ele se revela. Talvez o que esteja destruindo sua alma não seja o que você faz, mas a distância cada vez maior entre o que você faz e o porquê de estar fazendo. Porque uma alma sem propósito não morre de uma vez. Ela vai se apagando, lentamente, até que um dia você percebe que vive, mas não sente mais que está vivo. Há um silêncio que não representa ausência, representa retorno, representa presença. Depois de tantas lutas internas, depois de tantas camadas de dor silenciosa acumuladas ao longo dos anos, você começa a perceber que não é mais sobre resistir, é sobre se realinhar. Sêneca dizia: a maior riqueza é viver em harmonia com a própria natureza. E talvez essa seja a cura que sua alma vinha pedindo sem palavras. Tudo o que você viveu até aqui, todas as pressões, os medos, os disfarces, as fugas, as comparações, as dores que não foram ditas, não são falhas, são experiências. E experiências, quando vistas com lucidez, viram portais. Cada uma das toxicidades reveladas neste vídeo não é um castigo, mas um convite, um chamado gentil, porém firme, para voltar ao centro. Para lembrar quem você era, antes de começar a se perder, tentando ser o que esperavam de você. O mais doloroso não é cair, é permanecer longe do que te faz ser você, é se acostumar com o desvio, é normalizar o desconforto interno como parte da vida. Mas a alma sabe, a alma sente, e ela não grita, ela sussurra. E se você começar a escutar, mesmo que em pequenos momentos de pausa, começará a perceber que existe um eixo, um ponto silencioso dentro de você onde nada falta, onde nada sobra, apenas é. Esse processo de retorno não exige pressa, não exige perfeição, ele exige presença, um olhar mais compassivo para si, uma escuta mais profunda, uma prática de silêncio, de verdade, de integridade, porque a verdadeira reconstrução não é visível aos olhos. Ela acontece no modo como você começa a se tratar, no modo como escolhe se proteger sem se fechar, como se fortalece sem se endurecer. O estoicismo não é uma filosofia fria, é uma ponte entre razão e alma, é um caminho para viver com constância, mesmo quando tudo ao redor é incerto. É um lembrete de que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser escravo do que os outros pensam, do que a cultura exige, do que o ego quer manter. Você não sumiu.
você voltou mais inteiro. E se tudo o que te falta for menos barulho, menos ruído, menos performance e mais verdade, mais silêncio, mais presença. Talvez a solidão que hoje te envolve não seja um castigo, mas um útero. Um espaço sagrado de renascimento, porque a alma não morre. Ela apenas espera. Espera o dia em que você decidirá voltar para si, e esse dia pode ser hoje, mesmo em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que você ainda não saiba por onde começar. Basta voltar a escutar e permanecer no centro, no eixo, em si.